Olá, sejam bem-vindos a este episódio da 5ª temporada do podcast Sala de Enfermagem, uma realização do Corém São Paulo. Eu sou Vanessa Morrone. E eu sou o James Francisco. E você pode seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Lembre-se de seguir o Corém São Paulo e ativar o sininho. As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você. No episódio de hoje, vamos falar sobre as perspectivas em formação em enfermagem, os desafios para o futuro e a crescente discussão sobre o ensino à distância na área. Como garantir uma formação de qualidade e quais são as preocupações dos profissionais e acadêmicos. E vocês já sabem, aqui no Sala de Enfermagem, sempre trazemos especialistas para discutir essa temática. Hoje, trouxemos duas especialistas na formação em enfermagem, a doutora Madalena Januário e doutora Raquel Coutinho. Sejam muito bem-vindas. Bem, eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, com o Dr. James, doutora Vanessa, doutora Raquel, de falar um tema tão importante e da nossa prática profissional e que influencia toda a nossa prática profissional. Como o Dr. James diz, eu sou Maria Madalena Januário Leite, sou enfermeira, fui docente da Escola de Enfermagem da USP por 40 anos e atualmente sou conselheira do Corém São Paulo, já fui na gestão do Dr. James, 2021 a 2023, agora na gestão 2024-2026 e atualmente estou como coordenadora das câmaras técnicas do Corém São Paulo. Olá a todos, gostaria de agradecer imensamente o convite do Dr. James, da doutora Vanessa e também da nossa querida professora doutora Madalena. Eu sou Raquel Machado Cavalca Coutinho, sou formada pela Escola de Enfermagem da USP há 42 anos, sou mestre e doutora em Ciências pela Unifesp, atuo há algumas décadas em educação, iniciei no Einstein e hoje estou há 24 anos coordenando os cursos de enfermagem da Universidade Paulista, Unip. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir elucidando alguns aspectos da formação do enfermeiro no nosso país. Muito obrigada. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, deixar aqui o meu protesto. Qual? São décadas de formação, décadas de atuação e o único que tem cabelo branco ou falta de cabelo aqui sou eu, mas tudo bem. Vamos para frente, porque depois eu vou discutir novamente esse tema. Bom, falar de formação é algo sempre muito importante, né? Nós temos aí hoje cerca de 3.300.000 profissionais de enfermagem em todo o nosso continente brasileiro. É um número gigantesco, é a maior classe de profissionais da área da saúde. Se nós pegarmos qualquer instituição de saúde, no mínimo 60% dela será formada por profissionais de enfermagem, mas infelizmente nós temos visto ao longo de muito tempo esse processo de formação entrar num ciclo muito ruim, né? Diria até num ciclo vicioso de perda da qualidade. Isso se reflete na falta de assistência segura, na falta de assistência de qualidade. É claro, isso não se dá apenas por causa das instituições de ensino, por causa dos alunos, mas também por termos um governo permissivo, né? No nosso país são mais de 164.000 vagas de ensino à distância, 100% em AD, autorizadas pelo Ministério da Educação e que promovem certamente uma baixa nessa formação desses profissionais de enfermagem. E por isso eu gostaria de perguntar para as doutoras que aí estão em escolas que prezam pela qualidade da assistência, que buscam um profissional diferenciado, né? Como tem sido o cenário atual da enfermagem brasileira, né? De forma ampassando, nós sabemos que não é muito bom. Mas quais são os meandros que acontecem aí nos bastidores para nós termos esse cenário que não é considerado tão bom? E como é que a gente pode fazer para preparar melhor esses profissionais para o futuro? Bem, eu acho que essa pergunta, para responder, e o Dr. James já trouxe alguns considerandos, nós temos que entender e compreender como se dá a educação no Brasil, né? Realmente a gente tem uma educação hoje desigual, nós temos uma educação com problemas estruturais, com políticas educacionais que muitas vezes eles não atendem às necessidades não só de aprendizagem, mas às necessidades da demanda da nossa sociedade. Então, o que acontece? Quando esse aluno
ele chega, né, no curso superior, ele vem com uma gama de dificuldades, né? Ele vem com uma lacunas de conhecimento. Ele vem o que a gente chama, né, de um déficit de aprendizagem, principalmente nas questões da leitura e da matemática. Então, isso influencia, né, toda a formação no curso superior. Não estou dizendo que o problema é do nosso aluno, mas é uma questão estrutural e que isso daí, enquanto isso não for bem resolvida, isso aí vai ter realmente, como diz na área da saúde, vai ter sequelas na formação. É muito difícil, em 4 anos, você formar, né, um aluno com todas essas dificuldades. Por isso que em muitos cursos nós temos as disciplinas, né, ou matérias de interpretação de texto, de matemática, num curso de graduação, sendo que isso já deveria estar sendo resolvido. Os nivelamentos, né, Madá? Exatamente, né? Então, são para esses... que não haja percurso e punção. Isso. Exatamente, né, Dr. James? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas não temos isso. O que acontece que também vai se agravando depois na graduação, né, no ensino superior. Você vai ter esses 4 anos, 4.000 horas, que é da enfermagem, né, em 4 ou 5 anos. Nós temos o quê? Alguns cursos, infelizmente, por questões mercadológicas, então, né, por questões de lucratividade no sistema capitalista, que ele traz déficit nesse ensino, tá? Nós temos dificuldades também em relação à articulação entre o ensino e as instituições de saúde, não tem sido fáceis essas articulações. Então, acho assim, este é um cenário, né, que nos traz né, questões que precisam ser resolvidas. E tem sim que eu gostaria de colocar, nós temos empregabilidade na enfermagem, né? Isso nos cursos auxiliar, técnico, enfermeiro. No entanto, nós temos uma grande desvalorização desse profissional e temos também o quê? Uma infraestrutura, né, nas instituições de saúde que também, né, prejudicam, sobrecarregam, trazem insegurança nessa prática profissional. Então, Madalena, acho que somado a isso, eu gostaria de complementar que hoje as instituições privadas respondem por 90% da formação do enfermeiro no Brasil, o que é um dado extremamente relevante quando a gente pensa na qualidade, no desenvolvimento de habilidades e competências que nós esperamos que esteja em consonância com as práticas desenvolvidas pelo SUS. Então, me preocupa bastante. Eu atuo numa instituição que tem uma inserção nacional e eu visualizo muito essa questão do regionalismo. Hoje nós temos a maioria dos nossos alunos, em outras instituições privadas também, ele já é um profissional da área de enfermagem, auxiliar ou técnico. Então, o nosso desafio é transformá-lo de liderado a líder, né? Que isso a gente sabe que não são em alguns meses que a gente consegue. Desafiador. Né? São estratégias desafiadoras. E hoje, cada vez mais, a gente precisa aproximar o professor desse aluno para justamente ter a possibilidade desse desenvolvimento, né? Não só técnico-científico, mas também ético nas condutas a serem tomadas, porque até então ele fazia parte da equipe de enfermagem. Agora ele será o comando da equipe de enfermagem. E como é difícil trabalhar com essas questões de liderança daquele aluno que já vem com déficit cultural, um déficit, né, principalmente econômico, é um aluno de baixa escolaridade, de baixa economia mesmo. Então, a gente tem, assim, eu brinco que a gente tira leite de pedra atualmente em todo esse cenário, né? A gente vê com muita dificuldade transformar esse enfermeiro hoje do século XXI com todos os desafios que estão postos aí, né? Verdade. Então, isso é muito importante a gente estar atento aí. Eu acho que cada vez mais é um desafio mesmo, né? Dentro do próprio conselho, na nossa Câmara de Educação e Pesquisa, a gente recebe muitas demandas, a gente procura orientar os profissionais, tanto no exercício profissional, aquela concedente que acolhe os alunos, né? A gente orienta no planejamento dessas atividades, de acordo com o processo de enfermagem a ser desenvolvido. Então, são várias nuances que a gente vem procurando dentro da instituição tentar alcançar, né? São desafios bem difíceis, mas a gente está aí,
juntos lutando sempre. Quase um Monte Everest. Quase. Exatamente. E aí eu vou entrar na polêmica, James. Claro. Que se a gente está falando do ensino tradicional, presencial, que já tem sido desafiador, né, para a formação dos futuros profissionais enfermeiros e da enfermagem, o ensino à distância tem sido uma grande polêmica na área da saúde. E aí eu passo para a doutora Raquel e para a doutora Madalena, quais são os problemas e os riscos para a formação EAD na enfermagem, que a gente luta tanto para que isso não aconteça, para que a gente tenha sempre profissionais qualificados no mercado de trabalho. E antes das meninas complementarem com a resposta, eu queria deixar de antemão um posicionamento do sistema COFEM-COREM. Por favor, James. Né? Nós, enquanto sistema COFEM-COREM, nós não somos contrários à tecnologia do ensino à distância. O ensino à distância ele foi formado e veio para realmente ter o seu espaço. O que o sistema COFEM-COREM é contrário é uma formação de profissionais de enfermagem, sejam enfermeiros, auxiliares ou técnicos, 100% em EAD. A legislação garante que você possa utilizar a tecnologia e essa formação. Não 100% do tempo. Então, fica aqui o posicionamento do sistema COFEM-COREM, o posicionamento do COREM São Paulo, que num processo formativo de um especialista, eu posso sim utilizar essa ferramenta, porque o conhecimento ele já está sedimentado, a formação foi feita de forma presencial ou de forma híbrida, com a carga horária respeitada. Então, nós acreditamos que esse processo de formação 100% EAD, ele não deve existir. Então, o sistema é totalmente contrário à formação de 100% da enfermagem em modalidade EAD. E não só na modalidade da enfermagem, mas em todas as áreas da saúde, todos os cursos, né, James? A gente tem a doutora Madalena, a doutora Raquel e junto com a professora Heloísa lá na Câmara Técnica e também, né, representando o FECAFES, né, que são discutidas essas temáticas. Então, qual que é o olhar e a opinião de vocês? Tá quicando agora. E agora a gente jogou o problema. Não, o problema, né, é que vocês bem colocaram, eu acho que o Dr. James trouxe o posicionamento do COFEM-COREM, né? A Câmara Técnica fez, né, uma série de relatórios para o sistema COFEM-COREM e para o FECAFES sobre esse posicionamento. E acho que o que pode causar o maior impacto é realmente na qualidade e na segurança da assistência. Estamos falando de enfermagem, né? Da assistência de enfermagem. Sim. Tanto a segurança do nosso paciente, como a segurança do nosso profissional, né? E eu quero trazer assim, às vezes as pessoas confundem a educação à distância como fim e a educação à distância como mediação, né? Então, o que nós discutimos muito junto ao Ministério da Educação, que infelizmente o Ministério da Educação hoje ele não tem uma política séria de avaliação dos cursos em AD, né? Nem dos cursos presenciais, quanto menos dos cursos em AD. É que nós estamos lutando para quê? Não queremos ter um curso de enfermagem na modalidade AD, que é diferente quando você se utiliza dessa ferramenta que é muito bem-vinda, né, na formação dos nossos profissionais. Então, nós não queremos cursos 100% em AD. Isso não dá para acontecer na área da saúde. E nem a sua maioria, né, das aulas em EAD, né? Mas né? Uma parte, sim, você se utiliza horária, hoje. Né? Acho que a partir de 2020, infelizmente, com a Covid, ela, por um outro lado, trouxe um crescimento e um aprimoramento no uso das plataformas. Sim, com certeza. Apesar de que eu digo, né, como igual o prontuário eletrônico, você leva as dificuldades, os viés do prontuário físico para o prontuário eletrônico. A mesma coisa, né? Professores que eram interativos, integrativos, eles levam para as plataformas de ensino. Os professores que são mais tradicionais também levam para as plataformas de ensino. Então, acho que é nesse sentido, a grande preocupação que nós temos é exatamente, né, nessa qualidade e na forma como estão sendo utilizada uma tecnologia que ela traz ótimos benefícios para a aprendizagem. Agora a gente está com a questão que está sendo muito discutida com a IA, né? Então, acho que são questionamentos que o professor precisa estar capacitado. Acho que é um grande problema nosso no uso da EAD, é isso. Nossos professores não estão capacitados, não acompanharam. E nós temos hoje... E eu estou dizendo pela minha vivência que é mais com jovens, tá?
né? A Universidade de São Paulo, a gente tem uma clientela extremamente jovem, que eles estão muito mais avançados, né, no uso, não estou dizendo para aprendizagem. Então, você tem hoje, eu não vou dizer um conflito, mas tem uma grandes divergências né, no estado em intergerações. Os jovens de hoje são os nativos digitais, né? Eles já aprenderam, já nasceram com dentro desse contexto. É verdade. Então, acho que... Né? Então, a ferramenta do EAD, ela é muito inclusiva, né? Eu visito todos os estados de nosso país e ela realmente fez a diferença em muitos locais, né? Que a gente não teria acesso, né? Por exemplo, o estado do Amazonas e o estado do Pará, né? O próprio estado, o próprio governo tem se preocupado com essa questão da comunicabilidade, das condições da internet. E realmente lá a inclusão fez a diferença para eles. Mas o EAD é uma ferramenta e a gente não pode dissociar da interatividade presencial do professor, aluno, cliente e comunidade. Porque é assim que o aluno vai aprender a como se relacionar, como cuidar, como avaliar, como discernir e planejar. Então, para nós é muito importante esse aspecto presencial. Estamos aí, está no forno, as nossas novas diretrizes curriculares, que a gente anseia, faz 24 anos que nós estamos esperando as novas diretrizes curriculares. Trabalhamos em cima dela há 10 anos em várias oficinas que a gente tem realizado. E a gente espera isso, que a gente tenha um percentual de aulas remotas, aulas síncronas, aulas remotas, porém ao vivo. Exato. Que o aluno consiga interagir com o professor, consiga, pelos métodos de metodologias ativas, utilizar seu protagonista deste conhecimento a ser produzido por ambos, professores e alunos, né? Então, eu acho que a gente não pode excluir de forma nenhuma essa ferramenta, como a própria Madalena trouxe. Pós-pandemia foi a nossa salvação, que a gente podia continuar a formação desses alunos com menos riscos até a gente poder ser liberado, né, para estar retornando às atividades presenciais. Mas isso não vai suprimir, né, como também as tecnologias de alta fidelidade. Hoje nós sabemos que os treinamentos de situação simulada de alta fidelidade são excelentes. Exato. Eles dão muita autonomia, muita segurança para o nosso aluno, habilidades, né? antes dele ir junto ao paciente e executar as suas técnicas. Nós somos uma profissão de natureza balística, erro zero. Nós não podemos ter erro perante o cliente assistido. Isso. Então, eu acho que o laboratório de situação realística é muito bom. Ele é oportuno, ele atende à modernidade, mas ele não substitui o estágio, né? O estágio presencial, nas concedentes. Então, é importante esse planejamento ser mantido e cada vez mais aprimorado. Esperamos ter aí as nossas diretrizes que tenham um percentual claro, né? Qual é esse percentual que deverá ser presencial e qual poderemos utilizar as ferramentas do EAD, Sim. as plataformas, né, à distância, mas não suprimir uma em detrimento à outra. Não, né? jamais. Com certeza. E eu sempre digo nas minhas palestras, quando o tema é formação, eu uso sempre aquele exemplo do tá chovendo hambúrguer. Não sei se vocês já assistiram, Já. mas o filho ele utiliza de toda a tecnologia para produzir comida, para ajudar a comunidade, mas quando dá errado ele precisa da solução que vai estar na mão do pai dele, que não tem nenhum conhecimento tecnológico. Quando ele pede para ser enviado um e-mail e pede para arrastar com o mouse, e o pai fica arrastando na tela do computador. É justamente isso, né? A tecnologia ela veio para assessorar e para nos ajudar nessa formação. A gente precisa entender qual é a melhor forma, como utilizar de forma correta e fazer com que esse aprendizado deste aluno possa ser o melhor possível. Com certeza. E aí, falando de tecnologia, né, James, a gente tem muitos aspectos tecnológicos. E como que essa tecnologia aliada à metodologia de ensino, ela pode garantir uma formação de qualidade? Então, a Raquel acabou de falar da questão das simulações, né? De alta fidelidade, a gente também tem a realidade virtual, que é a minha área de pesquisa, que também a gente vê o quanto que a formação prévia em várias modalidades tecnológicas, antes mesmo de ir para a prática em si, pode avançar e pode garantir que esse profissional ele esteja melhor preparado no desenvolvimento das habilidades, né, de
destreza motora, de habilidades motoras finas, enfim. Mas o que vocês veem, né, de importância das tecnologias para inserir dentro da questão do ensino? Eu vejo também que muitas vezes os professores, né, eu me enquadro nessa porque eu também sou professora, assim como o James, acho que todos, né, doutora, nós todos aqui, mas muitas vezes a gente está tentando acompanhar essa tecnologia, né, e o quanto que isso é importante para que a gente leve, né, não só o aluno desenvolva, mas também nós, professores, precisamos desse respaldo aí. Então, como que vocês veem a questão das tecnologias aliadas ao ensino hoje, no ensino da enfermagem? E para não perder o gancho, né, e para a gente já amarrar uma coisa com a outra, nós já sabemos simulação, inteligência artificial, a professora Madalena já trouxe. Como essa tecnologia vai nos levar a uma formação dos futuros profissionais de enfermagem com valorização e empoderamento? Uau! Essa pergunta, né, James, como você traz na formação, nesses né, de 4.000 a 4.000 horas, 4 anos, né? E aí eu estou dizendo tanto do presencial como do à distância, né? Tem que lembrar, às vezes, enquanto docente, nesses 40 anos, o peso que traz para uma universidade, o peso que você traz para os docentes, né? Com o advento dessas novas tecnologias, tem que se pensar o que mudou os processos de trabalho desses docentes. Acho que não se pergunta e não se vê e não se analisa esses processos de trabalho. Hoje, quando o docente fica, né, naquele e-mail, desde os e-mails, né, que ele recebe, o WhatsApp agora, né, que são 24 horas. De domingo, né? De domingo sábado, à noite. Domingo, né, tudo isso. E fora dele ter uma competência para utilizar essas ferramentas de forma ética, que muitas vezes é esquecido, e com proposta pedagógica, né? Por isso que eu disse desde o início, os problemas do presencial você está levando para o ensino à distância, né? Se você não teve um presencial ético, interativo, que busca autonomia, né, desse aluno, como a Raquel falou, a questão da liderança, né, que você não busque que ele vá tomando decisões no decorrer do curso de formação, isto vai acontecer também no EAD. Por mais ferramentas que eu utilize, hoje a gente tem plataformas, gente, maravilhosas, né? Que ela permite integração, ela permite simulação, né? Ela permite técnicas de questões que nos levam ao nosso aluno analisar, a tomar decisão, enfim, a refletir. Mas, no entanto, isso daí não ocorrendo, se esse professor não estiver preparado, eu acho que a gente vai ter grandes dificuldades, né? E hoje o nosso professor, se nós formos pensar, né, vai desde do salário dele, da valorização do salário dele, da capacitação, ele não tem tempo de se capacitar nem no seu conteúdo, quanto mais, né, nas questões das tecnologias, né? Então, assim, eu vejo, sim, acho que deve incorporar. Eu sou da época, eu me formei em 1978. Do mimeógrafo. Do mimeógrafo, depois passei por tudo, né? Eu fui uma infância que não tinha televisão, enfim, cheguei na internet, né? Passei por todos esses processos e agora estou na IA, né? É um grande desafio na Câmara Técnica, viu, Dr. James, que vamos pôr a IA na Câmara Técnica. Ainda bem que a Maria está nos ajudando, né, professora? Maria chegou para ficar. Né? Então, assim, eu estou dizendo que enquanto profissional, né, eu tenho um apoio hoje no Corém São Paulo, né, a Câmara Técnica, né, desse apoio. Agora, esse professor não tem esse apoio. Exato. Então, enquanto não tiver um investimento sério, e aí eu acho que é uma política, né? Infelizmente, a gente não tem uma política pública em todos os níveis. Eu acho que é uma grande dificuldade. Temos saídas? Temos, né? Eu acho que acredito muito. Nós avançamos muito. A enfermagem avançou muito, né, em termos de pesquisa, em termos de evidências, de processos, né? Mas a gente tem muito que avançar. E tem que estar articulado, né? Não adianta você avançar na educação se você não avança na prática profissional, né? E o que eu vejo hoje é que a prática profissional está avançando mais do que no ensino, né? Você vê uma prática, um desequilíbrio, né? Então, acho que eu gostaria que a Raquel, que tem toda, né, uma formação, know-how, e coordena, né? Ela coordena no Brasil, né? Toda uma formação em enfermagem que completasse com suas experiências. Eu acho assim, hoje eu vejo como desafio, principalmente para o enfermeiro jovem, a questão da convivência social, né?
hoje ele está sendo preparado e deve estar ciente disso para trabalhar numa equipe multiprofissional. Hoje a maioria das áreas requer esse convívio, né? Então eu vejo a inteligência emocional desse enfermeiro como grande desafio para ele na sua liderança, né? A maioria dela tem dificuldade de liderado a líder, né? Que o meu público são profissionais já auxiliares e técnicos, na sua grande maioria. Temos mudado um pouco esse perfil devido à empregabilidade. Muitos jovens vêm buscar a enfermagem como uma forma de 4 anos após já estar inserido no mercado de trabalho. E ele consegue mesmo, né? Muito rapidamente. Mas eu vejo essa questão da equipe multiprofissional. Eu acho que a capacitação para trabalhar em equipe é vital nos dias de hoje. Tanto que, como quem tem um curso numa universidade, a gente tem que ter assuntos correlatos, que os alunos estudem juntos algumas disciplinas comuns, principalmente, né, as políticas públicas de saúde. Sim. Todas elas, criança, mulher, adulto, pessoa idosa, todas as linhas, os ciclos da vida. Que os alunos, durante a graduação, possam estudar junto com outros colegas de outras áreas. Até nos projetos de extensão também, né? Principalmente, porque o que é o projeto de extensão? O que é a curricularização da extensão comunitária? É todo mundo trabalhando junto, para que o aluno, durante a graduação, experiencie cuidar de uma comunidade num projeto que tenha participação de outros colegas, né? Então, os farmacêuticos, fisioterapeutas, todos eles, né, juntos. Então, é muito importante. Eu acho que hoje o desafio é esse mesmo, né? Para a gente estar vencendo para o próximo século, para os próximos enfermeiros que virão, se Deus quiser. Olha, Vanessa, eu te disse que essa seria mais uma conversa extremamente formativa. Verdade. Né? A doutora Raquel, a doutora Madalena vieram aqui justamente para trazer, né, como nós podemos melhorar um processo de formação nas nossas instituições de ensino, seja de nível superior ou de nível médio. Por isso, gostaríamos de agradecer muito ao compartilhamento deste conhecimento, não só comigo, com a Vanessa, mas também com os nossos ouvintes que estarão assistindo aí nas nossas plataformas digitais. É isso aí. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, agradecer mais uma vez a doutora Madalena e a doutora Raquel, gostaria que vocês trouxessem as considerações finais para quem está nos ouvindo sobre como pensar numa formação de qualidade e de excelência para os futuros enfermeiros e profissionais de saúde aí que estão chegando. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, né? Para a gente também, para mim também, né? Ouvi-los sempre são momentos de aprendizagem. E como você diz, né? E que a gente discutiu, né? Acho que há vários caminhos, várias alternativas, né? Mas eu centraria realmente assim, mais uma vez, na formação do professor, né? Uma formação que esse professor também ele se sinta responsável. Ele tem uma responsabilização, né? Esse docente de enfermagem. E nessa responsabilização, né, que muitas vezes que a gente traz na vida profissional, a questão da união dos enfermeiros, eu acredito que precisaria, né, também os nossos próprios docentes estarem com uma melhor competência política. Verdade. Sabe? Essa competência política entre nós, porque nós somos também uma grande porcentagem, né, na parte educacional. Nós temos uma imensidão de escolas, é um número cada vez maior. Nós temos procuras, né? Nós não estamos tendo problemas como as outras áreas. Então, também os nossos colegas, nós também, sermos também agentes políticos dessa transformação. Sabe? Porque tem a estrutura, eu concordo, tem as questões de trabalho, mas em nós, o que nós, politicamente, né? E aí, Dr. James, né, que foi nosso presidente, eu acho que, neste momento, o COFEM e COREM, eles podem, sim, ser uma ferramenta, uma voz ativa, um aliado. Não compete ao sistema COFEM e COREM? Não é bem assim, né, na área da educação, mas compete, sim. Nós somos enfermeiros antes de sermos docentes. Então, acho que é uma pauta, né, que o COFEM tem posto, mas é uma pauta para o próximo podcast. Exatamente. Tá? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Madalena. Eu também estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, a gente realmente reflete junto, a gente aprende junto
E o meu recado para o enfermeiro que está aí estudando ou que é um recém-formado é que você se empodere. Você tem que cursar a partir de agora a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, né? Lembre que você não está sozinho, você faz parte de um grupo multidisciplinar, você tem que atuar eticamente, com respeito, com conhecimento, se atualize sempre, né? Mire aí nas oportunidades que o COFEM, que o Corém São Paulo proporciona, inúmeras atividades propostas, presencial, online, enfim, né? Nos acompanhe, né? Esteja sempre mirando ótimas oportunidades profissionais e de cuidar com segurança dos pacientes, da família e da comunidade. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês e a gente está sempre à disposição para outras oportunidades como essa. Com certeza. Muito obrigada. Agradecemos a vocês, né, que mais uma vez trouxeram conhecimento e principalmente a você que esteve aqui conosco acompanhando mais esse episódio que discutiu a formação de enfermagem no cenário brasileiro. E não se esqueça de seguir a plataforma, né, do podcast Sala de Enfermagem nas melhores redes que vocês tenham conhecimento, né, e que vocês tenham um uso habitual. Então, hoje a gente encerra por aqui e, James, como sempre, as portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você.